Olá! Hoje em dia, é difícil imaginar a vida sem um computador, né? Mas o que acontece de verdade lá dentro? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora, de um jeito bem simples, para entender o que faz essa máquina funcionar. Sério, já parou pra pensar nisso? A gente aperta um botão e pronto. O mundo inteiro se abre na nossa frente. Parece mágica, né? Mas não é. E é justamente esse truque que a gente vai entender hoje. E para descomplicar tudo, vamos pensar de um jeito diferente. Imagine que o computador é como uma pessoa, isso mesmo. Ele tem duas partes que são fundamentais. Uma parte física, que seria o corpo, e uma parte que pensa, que dá as ordens, a mente. Ok, então vamos começar pelo corpo. No mundo da tecnologia, essa parte física a gente chama de hardware. Hardware, então, é basicamente tudo aquilo que é físico, palpável. A regra é super simples. Se dá pra gente tocar, é hardware. Pensa aí, o monitor, o teclado, o mouse e, claro, todas as peças que ficam lá dentro daquela caixa, o gabinete. Beleza, já entendemos o corpo. Mas e a mente? Aquilo que faz tudo ter um propósito. Pois é, essa parte a gente chama de software. O software é basicamente a inteligência da máquina. São os programas, os aplicativos que a gente usa todo dia, até mesmo os jogos. Pense nele como um grande conjunto de ordens, de instruções, que dizem para o corpo, para o hardware, o que ele precisa fazer. Olha só como fica fácil de ver a diferença. De um lado, o corpo, o hardware, processador, memória RAM, monitor. Do outro, a mente, o software, como o sistema operacional, um programa para escrever textos, um jogo. E o mais importante de tudo, um não existe sem o outro. Eles precisam trabalhar juntos, sempre. E se a gente for olhar dentro do corpo, dentro do gabinete, vamos encontrar os órgãos vitais. A placa-mãe, por exemplo, é como se fosse o esqueleto, sabe? Ela conecta tudo. A memória RAM funciona como a nossa memória de curto prazo, guardando aquilo que a gente está usando no momento. E aí tem o processador, a CPU, esse é o cara que faz todo o trabalho pesado de pensar. Exatamente. Por isso que todo mundo fala que o processador é o cérebro do computador. É ele que faz as contas, que processa tudo e que executa as ordens que a mente, o software, manda para ele. Certo, então já temos um corpo e uma mente. Mas como essa pessoa interage com o mundo ao redor? Bom, ela faz isso usando seus sentidos e suas ações. E na informática, a gente chama isso de periféricos. E essa imagem aqui resume tudo de forma perfeita. O fluxo é sempre o mesmo. Os dados entram por algum lugar, são processados lá no cérebro, na CPU, e depois saem de um jeito que a gente consiga entender, como informação. É sempre entrada, processamento e saída. Simples assim. Os dispositivos de entrada, então, são os sentidos do computador. É por eles que a máquina ouve ou vê o que a gente quer. O teclado, o mouse, o microfone, eles servem para a gente enviar informações para dentro do computador. Já os dispositivos de saída são as ações. É como o computador fala com a gente. Depois que ele pensa e processa tudo, ele precisa mostrar o resultado. E aí ele usa o monitor para mostrar imagens, a impressora para colocar no papel, os alto-falantes para a gente ouvir o som. Então, recapitulando, temos o corpo, a mente, os sentidos e as ações. Mas falta uma coisinha. O que acontece no exato instante em que tudo isso ganha vida? O que acontece quando a gente aperta o botão de ligar? E aqui entra a peça-chave que faltava. Para que o corpo e a mente trabalhem juntos, eles precisam de uma consciência. E essa consciência é o sistema operacional. Ele é o grande maestro que faz tudo funcionar em harmonia. Pode acreditar, ele é o primeiríssimo programa que entra em ação quando o computador é ligado. A função dele é acordar o hardware, preparar tudo e criar aquele ambiente visual, a interface, para a gente poder usar todos os outros programas. Esse processo de despertar da máquina, que a gente chama de boot, segue uma sequência bem lógica. Primeiro, a energia chega e ativa todas as peças, o hardware. Logo depois, o sistema operacional, que estava guardado no disco, é carregado para a memória RAM e pronto, a área de trabalho aparece na tela e o computador está pronto para começar. E é essa tela que a gente conhece tão bem, a área de trabalho. Ela é o nosso ponto de partida, a interface que o sistema operacional cria para que a gente possa clicar nos ícones e abrir os programas de um jeito fácil. Então vamos fechar a nossa analogia para não esquecer mais. O corpo é o hardware, a mente é o software, os sentidos e as ações são os periféricos, e a consciência que junta tudo isso é o sistema operacional. Viu como fica mais simples? Entender essa base é fundamental. Muda a forma como a gente enxerga e usa a tecnologia no dia a dia.
E agora que a gente desvendou o básico, o corpo e a mente do computador, fica aquela pergunta no ar, né? Com corpos e mentes ficando cada vez mais potentes, o que será que o futuro reserva para essa máquina que mudou o nosso mundo?